complicada, ela está uma benção. Então nós vamos então. A primeira revolução industrial, que é importante a gente falar, né? Ela foi a primeira concentrada na Inglaterra. Quais são os pontos importantes nesse período, né? Quando ela aconteceu? Aconteceu onde? Inglaterra, em que ano? 1760 e 1860. Esse foi o período em que ela aconteceu, tá? O que surgiu nesse período? Nesse período surgiram, então, as primeiras fábricas de tecidos, tá bom? Utilizavam, então, um tear mecânico, como nessa imagenzinha do livro de vocês aí, tá vendo? O homenzinho do lado. Então, eles usavam isso. E a principal fonte deles, assim, de energia utilizada nas indústrias, era o carvão mineral. Então, o que eles utilizavam para fazer com que máquinas funcionassem? Carvão mineral, tá? E os primeiros teares, né, máquinas de tear tecido, elas funcionavam a vapor. Então, vocês podem marcar aí esse segundo parágrafo desse tópico, porque ele é importante que vocês marquem, tá? Importante que vocês façam a marcação dele. Próximo parágrafo, né, vai falar então do desenvolvimento desses teares mecânicos, né, com o que ele se relaciona. Então, ele vai se relacionar com a influência econômica e política que era exercida na Inglaterra e na Índia nesse período. Então, a região era grande produtora de algodão. Vocês lembram que a Inglaterra aproveitou para colonizar outros lugares e, então, aproveitar isso para a sua própria economia, né? Outra coisa que é importante falar para vocês, né? Como que era essa relação, né? Entre eles. Então, aqui, ó, as relações comerciais com a Índia foram influenciadas após o ato das grandes nações no ano de 1651, lá no século XII, tá bom? Então, foi assinado então por Oliver Cromwell. Vocês lembram que Oliver Cromwell era um dos reis que governavam antes das revoluções que tiveram? Então, sim, ele assinou esse tratado de comércio com a Índia, tá? A colonização inglesa, ela teve fortalecimento com a frota naval dele, do Oliver, e com isso consolidou-se no século XIX. Isso fez com que garantisse o acesso, né, ao mercado consumidor nesse trajeto da Inglaterra até a Índia. Facilitou, então, a obtenção de materiais, matéria-prima farta e barata, tá? Que, no caso, era o algodão, tá bom? Outra inovação importante que aconteceu nesse período foi o transporte, tá? Então, teve aí a primeira ferrovia inglesa nesse período. Teve também uma revolução. Em 1825, aconteceu, então, a revolução no meio de transporte na Inglaterra. Então, ele alterou muito a noção de espaço das pessoas. E aí, a gente tem aí uma imagem da abertura dessa primeira ferrovia que teve nesse ano de 1825, tá bom? Aí. Esse quadro foi feito por um pintor, né, John Dobby, em 1815 a 1888, tá bom? Representou, então, a primeira ferrovia pública da Inglaterra. Outra coisa, né? O que aconteceu? Ocorreu, então, a formação de locomotivas que foram desenvolvidas para o transporte de mercadorias, tá bom? Então, eles passaram a transportar não só as mercadorias, como também pessoas, ligando, então, as regiões, tá? Do país. Isso foi um sucesso muito grande. Então, na segunda metade do século XIX, por exemplo, se expandiu para todos os outros lugares do mundo. Então, vejam bem, eles conseguiram, então, integrar com as ferrovias as cidades de todos os lugares seus países, no caso da Inglaterra, tá bom? A página junto comigo. Aqui a gente vai ter as principais inovações tecnológicas que aconteceu nesse período de revolução industrial
E aí, ó, nessa tabelinha, a gente tem aí esse quadro que vai mostrar quais foram as principais, né? Então, no ano de 1785, o que que se tem lá, né? O tear mecânico, que foi o que a gente falou, né? Qual era a especialidade dele? Produção de fios finos e resistentes. Já em 1792, que foi inventado por Eli Whitney, foi o descaroçador mecânico. O que ele fazia? Separava o caroço da fibra de algodão. Vocês já viram fibra de algodão? Já viram alguma vez? Não. Não? Ela forma grandes bolos, assim, ó, no seu comprimento, nas suas fibras, mesmo que parecem um nó. Então, essa invenção do Lee era justamente fazer isso, fazer com que esses nós fossem então desfeitos, tá bom? Em 1807, o Robert, ele fundou um navio a vapor. Então, qual era a característica, né? Maior rapidez, né, no transporte marítimos e fluviais. E em 1814, o Spencer, ele cria, então, a locomotiva a vapor. Também era para agilidade, rapidez e transporte terrestre. Então, com essas invenções, durante a primeira Revolução Industrial, a sociedade passou por profundas transformações. Vejam, a própria tabela retrata essas transformações, né? A gente começa desde de máquina para tecer algodão, até mesmo a construção de navios a vapor para ajudar no transporte, tá? A agilidade de transportar as mercadorias, inclusive até mesmo as pessoas. E por último, a locomotiva a vapor para transportar essas mercadorias pela terrestre mesmo, pela terra mesmo, de uma cidade para outra. O que era complicado, né? A condição de trabalho dos operários. O que era, né? Era difícil, porque eles tinham que trabalhar com a carga horária salário muito baixo, alta, era muito salário trabalho, baixo, ou seja, bem reduzido em comparação com a jornada de trabalho que eles tinham, tá? Outra coisa, eles viviam em condições de moradia bem precárias. Vocês lembram que a gente comentou que esses operários eram aqueles camponeses que perderam seus empregos lá no campo? Sim, que aí eles não tiveram, porque foram substituídos pelas máquinas, eles vieram para a cidade para arrumar emprego. Isso mesmo, isso mesmo. Então, imaginem a condição de vida que eles tinham, né? Totalmente precária, tá? Outra coisa que cresceu muito foi o setor têxtil, porque eles começaram com a produção têxtil, né? Eles trabalhavam com algodão. Então, isso cresceu muito. Isso fez com que a economia tivesse um grande avanço. Nesse parágrafo, o importante que vocês marquem aí é que os primeiros impactos foi o barateamento de produtos que teve no ano de 1770 e 1840. Tá? E aí teve um desequilíbrio entre a produção e o consumo. E isso acontece com isso a primeira crise na Revolução Industrial. Por quê? Era um processo novo. Eles só pensavam no lucro e em aumentar a economia. Mas eles não pensaram na questão do consumo. Quem ia consumir tudo isso que estava sendo produzido? E foi isso que aconteceu. Produziram tanto que faltou pessoas para comprar. E aí a gente chega na primeira crise, na primeira Revolução Industrial, tá? Essa crise aconteceu nos anos de 1830 a 1840, ou seja, foi somente uma década, tá? E aí a produção, ela superou, então, o consumo. E os preços dos produtos caíram de forma muito drástica, ou seja, se eu não diminuir o produto, o valor não tem como então eu vender, tá bom? Outra coisa, né? Acontece aí nesse período também as ideias do liberalismo clássico, que seria isso, né? Era justamente aquelas ideias de transformações, de mudanças, tá? De busca de direitos da sociedade, tá bom?
E aí o capitalismo concorrencial, ou seja, que era uma característica do capitalismo nessa Revolução Industrial, era a concorrência. O que acontece com ele, né? Ele passa, então, por livre concorrência, tá? Ele passa por um estado de afastamento político das questões econômicas, ou seja, quem comandava o capitalismo, que eram os grandes donos de fábricas, nesse período, passam, então, a um período em que eles ficam livres, né, da política, eles não têm acesso à política na época. E aí, eles têm que pensar em como superar a crise que eles estavam enfrentando, tá? Então, como que era dividido? Parte do capital, ou seja, parte do que era produzido, era gerado pela indústria têxtil, era redirecionado para outros setores, tá? Então, como que seria isso? Aquilo que eles produziam, eles redirecionavam, então, para setores do Estado, entendeu? Então, redirecionava aquilo que era produzido para o Estado e, então, todos juntos tentar resolver o problema que eles estavam enfrentando. Tá? Com isso, eles conseguem, então, chegar a um processo que se chama-se de uma nova fase de Revolução Industrial. Então, veja bem, até agora, o que a gente viu? A primeira Revolução Industrial e o que tem com ela? Ela carrega em si uma visão só, a visão de produção. Produzir para quê? Para aumentar a economia, tá bom? Para guardar dinheiro para si. Aí eles tiveram um primeiro problema. Por quê? Eles produziram acima do que tinham pessoas para comprar. Produziram tanto que faltou pessoas para comprar. Então, eles passaram por uma primeira crise, uma crise que durou uma década, 10 anos. Tá? Como que eles resolveram essa crise? Resolveram, então, pedir ajuda para o Estado, ou seja, entrar no político e ver o que a política poderia fazer para ajudar. Então, eles começaram a pegar parte da sua manufatura, ou seja, parte do que produziam, e distribuir para os setores do Estado. E com isso, então, a gente chega na segunda Revolução Industrial. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Eu estou explicando? Sim? Dá um joinha para mim saber. Está acompanhando? Ótimo. Então, vamos lá. Na página 41, para a gente finalizar a aula de hoje, já que a gente teve esses problemas com a internet, né? Vamos falar um pouquinho do que foi a segunda Revolução Industrial, pelo menos os conceitos iniciais, tá? Para na próxima semana a gente continuar, tudo bem? Então, a gente tem aí, página 41 já começa assim, né? Na segunda metade do século XIX, foi marcada, então, pela expansão da Revolução Industrial para os outros países. Então, ou seja, tudo aquilo que era feito, então, primordialmente pela Inglaterra na primeira Revolução Industrial, ela passou a expandir para os outros países da Europa. E aí, o que nós vamos ter aí, né? França, Alemanha e Estados Unidos envolvidos nessa segunda fase de Revolução Industrial. Então, qual era a fonte de energia, qual eram as fontes que eles tinham, né? As fontes de energias utilizadas nessa segunda Revolução Industrial, elas já eram diversificadas. Então, os cientistas começaram, então, a viabilizar as transmissões de longa distância por energia elétrica, tá? Então, aos poucos, passou a ser utilizada como fonte de energia nas indústrias. Primeiramente, a gente tinha uma fonte de energia que era produzida pelo carvão mineral. Então, todo o trabalho era muito manual. Agora não, agora a gente já chega à energia elétrica, tá? E aí, gente, nesse período se destaca um cientista muito importante, Thomas Edison. Quem que é Thomas Edison, oitavo ano? Quem era? Vocês não sabem quem era Thomas Edison? Gente, Thomas Edison é o inventor da lâmpada. Então, não esqueça, Thomas Edison, inventor da lâmpada. Eu não ia saber. Tá? Eu não ia saber isso. Eu estava com o microfone desligado. Eu jamais ia acertar isso em uma prova.
Fala de novo, Alice. Eu jamais ia acertar isso em uma prova. Sério? Mas é bom saber, Thomas Edison é o inventor da lâmpada. Ele se destaca justamente nessa época aqui, viu? Então, olha só. Então, o que vocês podem marcar? Terceiro parágrafo da página 41. Importante que vocês marquem, tá? Então, olha só. Então, essa mudança, ela trouxe o quê? A utilização da energia elétrica na iluminação pública, tanto nas casas, né, quanto doméstica, como pública também. Até então, não se tinha energia elétrica, agora tem, tá bom? Então, hoje nós somos totalmente dependentes desse tipo de energia, não é verdade? Sim. Tudo por causa de quem? Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, tá bom? Sim. Então, olha só, a imagem aqui do lado do livrozinho de vocês é uma demonstração de quem é Thomas Edison, assim, só ilustrativa mesmo, tá? Quando que isso aconteceu, né? Isso veio acontecer, ó, Thomas Edison ele viveu de 1847 até 1931. E foi no ano de 1879, também é importante que vocês marquem, foi no ano de 1789 que ele então conseguiu inventar a lâmpada. Depois de muitos testes, depois de muitas tentativas que até então não tinham dado certo, ele conseguiu então chegar a essa grande descoberta, que é algo que nós utilizamos até hoje. Tá, Otávio? Outra coisa, né? Por que é importante isso? Porque isso marcou um fato, assim, foi um marco muito importante na história. E isso foi tão importante que é algo que nós hoje dependemos muito para tudo que fazemos no nosso dia a dia, né? Principalmente nos nossos dias atuais. Então, a eletricidade, ela foi capaz, então, de suportar, revolucionar todo o processo de sociedade, todo o processo de trabalho, em todas as áreas. Ela atuou e ela revolucionou. Isso ela foi um marco muito importante no nível público e no nível doméstico. Tá? Quando eu falo público, eu estou falando iluminação de ruas, iluminação de fábricas, iluminação de tudo, né? De ferrovias e doméstica, iluminação de casas, tá? Dentro das próprias casas. Outra coisa que ganhou um impacto importante nessa época foi a mineração. Então, ela ganhou um impulso muito grande. O que mais era então procurar que tipo de minérios, né, que eram então extraídos. Nessa época, o ferro e o carvão. Em que tipo de indústria? Siderurgia, tá? Indústria siderúrgica. Então, meninos, isso aí faz com que na segunda Revolução Industrial, que até então o marco da Revolução Industrial, economicamente falando, era a produção têxtil, aqui então eu já tenho extração de minério. Quais? Ferro e carvão. Que faz com que a economia impulse e ganhe aí mais resultados econômicos ainda. Oi, Alice. Eu vou precisar sair para me fazer a outra. Tá, mas eu já estou encerrando, tá? Meninas, então hoje a gente fica por aqui. Tivemos algumas falhas técnicas, mas a gente conseguiu concluir o assunto. Se tiver alguma pergunta, vocês têm alguma pergunta? Não? Não. Será que o Luiz achou que a internet que não ia voltar de novo? Ele saiu, Luiz? Ah, tá só desligado, né? Então, tenham todos uma boa tarde e a gente se encontra amanhã, tá? Tem tarefa de casa? Meu primeiro ficou tirando meu fone que eu tava conseguindo ouvir. Não, hoje eu não vou passar a tarefa de história, gente, porque eu tive esse problema com a internet, o tema, eu não consegui chegar onde eu queria chegar. Que primeiro que eu confundi história com ciências, eu pus na cabeça que hoje era ciências. Aí até que eu fui atrás, aí teve a paralisação toda da minha internet, para variar. Então tá bom, tenha uma boa tarde. História, essa semana não tem atividade, mas amanhã a gente tem ciências, tá? Tá. Tchau, meninas. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau, boa tarde. Boa